Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, quero, por gentileza, lhe pedir que abra a sua Bíblia. E vamos de Salmos, né? Salmos 51. Vamos ler o verso, a partir do verso de número 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você pode dizer amém? Se assente, muito obrigado. Eu fico, por muitas das vezes, orando ao Senhor, quando chego no culto, e fico preocupado em chegar no início. Eu falava isso, na última terça-feira estive ministrando em uma igreja, lá no Rio de Janeiro, e a preocupação, e muitas das vezes no Rio, se nós não nos anteciparmos, talvez a distância nem é muito longa, às vezes é até perto em quilometragem, mas por conta do trânsito, você tem que se programar 1 ou até mesmo 2 horas antes para você chegar no horário. E eu me preocupava muito, e me preocupo muito em chegar no início do culto. E eu conversava com um irmão e dizia o porquê disso, enquanto muitos, às vezes, não têm essa preocupação. Porque quando nós adentramos ao santuário, há uma presença que já está aqui, e é a presença do Espírito Santo. Quando nós iniciamos um trabalho de oração, cultuar ao Senhor, seja um congresso, seja doutrina, seja, o Senhor já está presente antes mesmo que qualquer um chegue. E quando nós chegamos, nós observamos os sinais que Deus nos dá para a confirmação daquilo que Ele quer tratar com a sua igreja. E eu louvo ao Senhor nesta noite, porque eu já ouvi aqui Deus falando profundamente comigo, tratando comigo e tratando com a igreja. Uma das questões importantíssimas e a máxima deste conclave, deste trabalho, é sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Nós observamos nesses últimos dias, e o pastor Fábio antecedeu aqui, falou algo muito interessante, porque não há como fugir de nossa atenção todos os acontecimentos dos últimos tempos, dos últimos dias, dos últimos meses, aonde muitas especulações existem, muitas pessoas falam às vezes até mesmo precipitadamente sobre determinados assuntos, com referência até mesmo aos acontecimentos dos últimos tempos, mas o fato é que tudo isso nos chama a atenção, e a verdade é que Cristo está às portas, e muito em breve, vai ser antes do que você imagina, nós vamos ouvir, eu quero ouvir um toque diferente, o toque da trombeta de Deus, como diz em 2 Tessalonicenses, aleluia, o alarido, o toque da trombeta de Deus. E eu quero ouvir para quê? Para poder subir, voar, aleluia, depois daqueles que morreram em Cristo, subir e encontrar com Cristo nos ares. E quando nós lemos um texto como esse, outros que aqui foram mencionados, e também louvores que foram entoados, nós vemos a importância que nós devemos dar e aprimorar ainda mais essa importância para a pessoa do Espírito Santo, pois o Espírito Santo, deixado por Cristo como nosso Consolador. E o interessante é que quando Cristo
menciona isso aos seus discípulos, ele vai dizer que muitos não verão, muitos não se aperceberão ou perceberão, mas estará dentro de vós. Glória a Deus. E quando nós caminhamos para o tempo derradeiro da igreja na terra, nós vemos um trabalhar incessante do maligno para nos afastar do Espírito Santo de Deus. E a exemplo de alguém que temeu sobremaneira perder esta presença, foi o homem que é considerado segundo o coração de Deus. Pelo texto que lemos, o salmo que lemos, Davi era este homem. A Bíblia diz que Davi está em seu palácio, segundo Reis 14 vai dizer que ele está, 11 melhor dizendo, vai dizer 10 e 11, que ele está em seu palácio, os seus valentes, os seus soldados, o seu exército está guerreando contra os amonitas, e ele está descansando, ele está no seu repouso, e a Bíblia diz que em um determinado momento ele vai passear na sacada do seu palácio, e os seus olhos se voltarão para aquilo que ele não podia ver e muito menos ter, que é Betseba. Todos conhecem essa história. Ele deseja, ele cobiça esta mulher que não era sua, mas era de um dos seus comandantes. E a Bíblia vai dizer que ele deseja e toma aquela mulher. E quando ele toma esta mulher, a mulher vai engravidar e vai comunicar a Davi o que aconteceu. O seu esposo está na batalha e ele tenta tramar uma situação para disfarçar, para encobrir o seu primeiro erro, que foi o adultério. E a mentira vai o cercar também, para criar uma narrativa, criar uma história, e chama o seu comandante, e agora diz para ele repousar, para ele comer, para ele ir para a sua casa, deitar-se com a sua esposa, que ora já estava grávida, para encobrir um erro dele. Mas a Bíblia diz que Urias não atende esse chamado, mas fica na porta do palácio deitado. E ainda responde o rei dizendo: como eu vou entrar na minha casa? Como eu vou estar com a minha família, com a minha esposa, deitar-me com ela, e os nossos irmãos, os soldados estão guerreando, eu não posso, estamos em guerra. E resumindo isto, Davi pede que ele fique mais um dia, tenta o embriagar para que ele vá e cumpra com o que ele planejou, mas ele não cede. E não existe outra maneira. Davi agora planeja um assassinato. Davi se veio uma situação, manda uma carta por intermédio do próprio enviado, para que seja lançado à frente da batalha, para facilitar a sua morte, para que todos que estavam à sua retaguarda o deixassem de forma que ele ficasse vulnerável. E o que acontece é o fato de que ele morre. Davi então comete mais um pecado. Ele mata o seu guerreiro, o seu leal guerreiro, para tentar encobrir a sua transgressão. Só que Davi, como os profetas e os sacerdotes, eram os únicos na ocasião que tinham em si, possuíam a presença do Espírito. Nenhum outro mais poderia, a não ser os reis, sacerdotes e profetas. E Davi agora
começa a se ver em uma situação, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Ele vai estar dizendo: eu não quero mais errar a rota, eu não quero mais perder o direcionamento que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Só que ele está clamando, ele está pedindo para que o Senhor crie nele um coração puro e renovar nele um espírito reto. E quando falamos de renovação de espírito, todos nós precisamos pedir isto ao Senhor. Entenda uma coisa que eu aprendi e eu compartilho com quem ainda não ouviu isso. Todos os dias, quando você despertar, peça a Deus por um renovo. Senhor, me renova pelo teu Espírito hoje. Sabe por que eu digo isso? Porque nós não sabemos o que enfrentaremos naquele dia. Nós não sabemos as circunstâncias que se apresentarão perante nós. Nós não sabemos os gigantes que vão surgir. Nós não sabemos como será, mas se estivermos com, aleluia, o Espírito renovado em Deus, a força renovada no Senhor, aleluia, vai ser fácil de enfrentar qualquer desafio, qualquer muralha será derrubada pelo poder de Deus em nossas vidas. Você crê assim? O problema é que muita gente já acorda não querendo acordar. E aqui eu digo um exemplo dentro da minha casa. Tem lá o Natan, é o profeta Natan. Pensa num problema para acordar, irmão. Uma dificuldade. E Natan, ele é muito bom, né, de conversa, é bom argumentador. E eu todo dia converso com ele o seguinte: rapaz, que nós vamos ficando mais velhos, não sei se são todos, né? Parece que a gente vai diminuindo a hora de dormir. A gente dorme menos horas, né? Só que o jovem, ele dorme com força, né, irmão? Dorme mesmo, se deixar. E a mãe às vezes dá uma defendida. Final de semana eu quero derrubar da cama para poder. Teve um dia que, irmão, que ele acordou 5 horas da tarde. Eu disse para ele: meu filho, é melhor você nem levantar da cama, você já fica aí para o dia seguinte. Como pode conseguir dormir tanto? Só que ele usa um argumento para mim antes de ir dormir, que é dormir tarde. Aí ele diz: olha, não fará diferença alguma, meu pai, se eu dormir tarde ou se eu dormir cedo, eu vou ter que acordar na mesma hora mesmo. Eu falei: mas tu não vai aguentar, rapaz, tu vai ficar cansado, tu não vai render. Se quando você for trabalhar, o que você vai arrumar, cara? Se você estiver cansado, se arrastando porque não está dormindo. Aí ele diz: eu sou jovem, eu aguento o tranco. Eu disse: então toma aí. Esses dias eu peguei ele, irmão, acordei, ele foi dormir, vendo uma programação, foi dormir às 4 horas da manhã, 7:30 da manhã, eu já fui no pé dele, vem, com a mão bem gelada, irmão, vem. Ele nem se moveu. Botei a mão em outra parte do corpo dele, gelado, nem se moveu. Deu uma sacudida nele, irmão, com fé e ousadia. Aí ele acordou com: por que tudo isso? Eu falei: porque você disse que não tem problema e não faz diferença. Levanta e vamos me ajudar ali fora, que eu estou precisando de você. Teve que levantar, irmão. Por quê? Porque eu preciso me cuidar, eu preciso estar atento, eu preciso estar esperto e desperto para aquilo que Deus tem para mim. Tem gente que não acorda, aí quando está com dificuldade para acordar, precisa acordar e sair correndo, precisa acordar, mudar a roupa.
não tem tempo nem de dizer assim, bom dia Espírito Santo, não tem tempo nem de dizer assim, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, obrigado pela noite. O judeu, toda vez que acorda, ele diz o seguinte: obrigado por devolver a minha alma. Oh glória! Quem cuidou de você quando você estava roncando, dormindo e babando foi o Espírito Santo do Senhor, e você nem agradece a Ele. Você já acorda mal-humorado, saindo para resolver, porque não queria ter acordado. Agradeça ao Senhor, peça a renovação da parte de Deus. Ele vai te dar um dia maravilhoso, produtivo, aleluia, vai te livrar, vai te guardar e continuará te guardando, e vai fazer você ver coisas, aleluia, que antes você não via. Quantos recebe essa palavra, diga amém? E quando ele pede que o Senhor o renove o seu espírito, mas para que Deus renove, muitas das vezes a gente pensa que receber renovo, pastor Vinícius, é vir para um culto como esse, uma festividade, e olha que vem gente boa aqui, irmão, vem gente do manto e do remanto, como diz aí um pregador, a tampa da chaleira voa de verdade, né? O cara vem e sapateia, mistério, pula, fala em línguas. Só que o renovo aqui, que é proposto pelo Senhor, é um renovo profundo e verdadeiro. E a Bíblia nos fala sobre este fogo que precisamos receber. Quem quer receber um fogo genuíno da parte de Deus aqui? Quando eu vejo Davi pedindo isso, eu vejo que ele precisa de um derramar do poder de Deus na sua vida. Porém, o seu altar precisa estar limpo. Como está o seu altar? Como anda o seu altar nesses dias? Irmão, é o último momento da igreja na terra. Como anda o seu altar de adoração? Aí eu, quando falo de altar, eu lembro, antes de Deus derramar o fogo, né? A sua presença, o poder se manifestar no templo, no altar, eu olho para Ezequias e eu vejo as atitudes que Ezequias tem. No capítulo 29, se você analisar o texto do capítulo 29 de 2 Crônicas, você vai perceber que ele é muito novo para assumir um reinado, mas as suas atitudes independem da sua falta de experiência. Quais são as atitudes de Ezequias? Ezequias conclama os sacerdotes, os levitas, vem para o templo, que estava como? Estava com a porta fechada, estava com os seus utensílios quebrados, o templo tinha sido profanado, e a sua primeira atitude é o seguinte: vamos abrir a porta do templo do Senhor. Primeira coisa, o templo precisa estar aberto, o templo precisa estar disponível para receber o fogo, para receber o renovo. A porta tem que estar aberta, Geilson, para a gente receber a presença de Deus. A porta do templo estava fechada, mas não é só isso, pastora Marta, porque tem muito templo aí de porta aberta, mas o seu interior como é que está? Como é que estão os seus utensílios? Como é que estão o altar do templo? Ezequias, ele não só pede para abrir a porta do templo, porque abrir porta do templo é fácil. A gente vê muito templo de porta aberta, mas com tudo bagunçado. É muito escândalo, é muita coisa acontecendo, debaixo dos panos, em cima do pano, fora dos panos. Já não estão tendo mais pudor nem vergonha alguma de se mostrarem bagunçados e desorganizados e desordeiros na presença de Deus. Mas o que Ezequias faz, e é um exemplo, ele não só abre a porta do templo, ele chama os sacerdotes e os levitas: entrem, vai todo mundo arregaçar a manga, e nós vamos dar uma limpeza dentro desse templo.
Nós vamos limpar, mas vamos limpar e vamos tirar todas as crostas encranhadas. Nós vamos reparar os utensílios que estão quebrados. Nós vamos reparar o altar do Senhor, para que Deus receba a nossa adoração, para que o renovo de fato venha e o Senhor se agrade de nós. Quando eu olho para isso, eu não posso deixar de ver Elias. Elias contra os profetas de Baal, que texto conhecido, maravilhoso. Elias deixa os profetas se retalhar, deixa os profetas clamar, perder a voz, ficar rouco. Quando chega a vez dele, o texto diz: então reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias sabe o Deus que serve. Elias sabe que o seu Deus não é um Deus bagunçado e que recebe qualquer tipo de adoração. Ele sabe que não é de qualquer maneira que ele vai clamar e o fogo vai descer. Ele sabe que se ele clamar ali com aquela situação bagunçada e desorganizada, talvez ele fosse morto, fosse envergonhado. Mas ele se preocupa em organizar todo o altar, em reparar, em consertar o que precisava ser consertado, em cavar uma vala em volta do altar. E aí ele vai ser ousado, ele vai encharcar a oferenda, aí ele vai clamar por fogo do céu. Eu aprendi algo, irmãos, que o nosso Deus, ele não é um Deus desorganizado. Diga para o seu irmão, e Deus não é desorganizado. Deus gosta de organização. A coisa está bagunçada, está meia boca, está mais ou menos, pode ter certeza que Deus não vai estar ali presente, porque Deus é um Deus organizado e não trabalha no meio da desorganização. Então nós precisamos deixar o altar limpo, o altar preparado, o altar adornado, tudo direitinho. Se tem alguma coisa fora do padrão, colocar no padrão, porque tem renovo de Deus para chegar na casa, tem renovo de Deus para chegar na família, tem renovo de Deus para chegar, aleluia, aonde há muito tempo não chegava. Levanta a mão para receber, por favor, levanta a mão para receber, porque eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui, aleluia. Tem muita gente que já não está preocupado mais, está desse jeito, vai ficar assim mesmo, eu não estou nem ligando. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Os braços da misericórdia estão abertos aqui esta noite, e o Senhor que é organizado está aqui esta noite, está dizendo: conserta o altar, se lance no braço da misericórdia, porque eu vou descer com renovo para a sua vida, para a sua casa, para os seus dias, para você viver os melhores dias da tua existência. Você vai ser surpreendido com o que eu vou fazer, porque eu sou o Senhor que renovo a sua igreja. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo não habita em palácios sujos. Não habita em lugares sujos. Tem que organizar. Diga para o seu irmão, tem que organizar. E ele continua, Davi, dizendo: não me lances fora da tua presença. Davi, quando declara isso aqui, Davi sabe muito bem o que está falando, com muito conhecimento de causa. Por quê? Porque o seu antecessor, Saul, estava nítido e claro que a presença de Deus já havia o deixado, e o espírito maligno tomou a sua mente. Os espíritos malignos perturbavam a Saul. Davi tocava e dedilhava a sua harpa, porque a unção de Deus já estava sobre a sua vida. E agora, ao derramar o óleo sobre a sua cabeça, ele é ungido. E ele sabe que se essa unção ele perde, ele é mais um.
que pode receber o que Saul recebia. Ele é mais um que pode ser condenado como Saul foi condenado. E ele sabe muito bem o que ele passou. Ele sabe muito bem como Saul terminou os seus dias. E Davi estava pedindo e clamando pela misericórdia do Senhor. Não, Senhor, não me lances fora da sua presença. Aleluia. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. O Espírito Santo hoje, ele está disponível a todo aquele, aleluia, que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus, nos seus discípulos, João 14, ele vai dizer: estou indo para o Pai, mas eu vou deixar um, aleluia, e ele é o Consolador. Como foi cantado aqui de forma muito harmoniosa, pedindo para que o Consolador não saísse daqui. Sabe qual é o mal de muita gente? É achar que o Espírito Santo só está aqui na igreja, pastor. É achar que a presença de Deus só é manifestada dentro da igreja. Não, começa dentro da sua casa. Está dentro da sua vida, aleluia. O culto ele só complementa aqui, mas começa lá. A adoração tem que ser diária, a adoração tem que ser todo momento, a adoração tem que ser com uma vida planada na presença do Senhor. Aí o Consolador ele não vai sair, ou eu não vou sair dele, eu vou ficar ali juntinho dele, percebendo os sinais, percebendo as situações. E quando eu vejo Davi pedindo: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos pedir, Monteiro, hoje? Nós precisamos pedir presença de Deus ao invés de fama. Nós precisamos pedir presença de Deus nas nossas vidas e menos notoriedade. Deixa eu falar isso aqui, eu tenho liberdade, eu estou terminando para falar isso aqui. Quanta gente no nosso meio hoje que fica buscando fama, um lugar ao sol, fica buscando uma mensagem extraordinária. Eu conheço uma galera, ele fica procurando o que não existe na Escritura, torce o texto, parece que está torcendo uma roupa para tirar toda a água, está torcendo o texto, amarrotando tudo para ser extraordinário, para dizer o que ninguém disse. E alguém dizendo: nossa, olha o que ele disse. Tem um que teve a ousadia, um conhecidíssimo, não vou dizer o nome por ética, que disse que na multiplicação dos peixes e dos pães, aí ele diz: agora eu recebi uma revelação, veio direto. Por que foi mais pão do que peixe? Ele disse. Eu fiquei olhando assim, falei: mais pão porque todo mundo quer só encher a pança, e menos peixe porque são poucos que vão receber o ômega 3 que trabalha na mente. Eu falei: Jesus, é agora que eu vou levantar, é agora que eu vou saindo de fininho, Jesus, porque não dá não. Irmão, e o pior, escute isso, estou falando aqui para os irmãos de uma forma para os irmãos entenderem que é uma heresia, ele não só torceu, ele esmiuçou tudo, ele arrebentou tudo, mas ele disse de uma forma que os que estavam ali, café de pastores, 80% faltou jogar a cadeira para o alto. Que extraordinário, nunca ouvi ninguém dizer isso. Falei: irmão, eu também não, Deus abençoe, estou indo. Nós precisamos viver o que a palavra nos diz.
Isso aqui é o suficiente para nós. Isso aqui é o suficiente para nos levar para o céu. Não precisa inventar mais nada. Não precisa criar mais nada. O que nós precisamos é obedecer o que o Senhor nos diz, a sua palavra. Precisamos primar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se a gente entender, se nós entendermos isso, nós vamos viver uma vida extraordinária, esperando o dia de nos encontrarmos com o Senhor. E eu anotei uma frase de Moody muito interessante, que foi: você pode também tentar viver sem os olhos, ouvir sem os ouvidos, viver sem respirar, como tentar viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não adianta. Quem não respira, quem não vê, quem não ouve e não consegue viver, nós como servos do Senhor na presença de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não podemos aceitar a frieza espiritual, não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Então nesta noite deixa eu declarar para você: receba de Deus esta noite um renovo. O Espírito Santo de Deus está aqui, mas ele não vai ficar aqui, ele vai com você para casa, ele vai dormir lá com você, lá, ou melhor, você vai dormir e ele vai cuidar de você. Você vai trabalhar e ele vai estar contigo. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E fechando só após isso, ele vai dizer, Davi: torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que ele quer dizer com isso? Ele vai ser impactado por Deus e pela sua presença. Ele vai ter um coração mudado. Ele vai ter um renovo da parte de Deus. Mas ele não vai mais fazer as mesmas coisas que ele fazia. Sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Olha que ousadia de alguém que está como o coração de Deus, segundo o coração de Deus. E eu fecho aqui dizendo sobre Isaías, no capítulo 6, muito conhecido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu véu enchia o templo, a sua orla enchia o templo. Vi os serafins que voavam ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E tudo se enchia, os umbrais de fumaça. Era a glória de Deus. E Isaías contempla isso e diz: ai de mim, que vou perecendo, ou seja, vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem um lábio impuro, e os meus olhos estão vendo o rei e a sua formosura. Eu vou morrer porque não tem ninguém que sobreviva à glória de Deus assim. Aí Deus diz: eu quero você como o maior profeta messiânico. Eu vou pegar uma tenaz e uma brasa viva, vou tirar do meu altar. Eu vou parar um serafim desse aqui, eu vou parar um serafim e vou enviar até você, Isaías. E ele vai tocar nos seus lábios, e você vai ser purificado, e perdoados serão os teus pecados. Aleluia. Hoje essa brasa se converte em sangue através do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e o próprio Isaías vai se tornar o maior profeta messiânico, porque ele mesmo vai declarar que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Aleluia. Glória. Levanta a mão para dizer glórias a Deus nesta noite, porque o Senhor perdoa pecados
pecados por intermédio do teu Filho, Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário. É por isso que você hoje está aqui, é por isso que você hoje respira, é por isso que você hoje caminha, é por isso que você hoje se alimenta, é por isso que você hoje ainda tem prosperidade. Por quê? Porque você foi perdoado. É por isso que hoje você tem ainda oportunidade de se arrepender e se lançar no braço da misericórdia do Senhor, como Davi fez. Quantos aqui levantam a sua mão com a minha e diz: Senhor, eu me lanço hoje nos braços da sua misericórdia?